Salé, prazer te receber aqui. Muito obrigado. Parabéns por esse registro, Divinópolis de 73 a 76. É um dos momentos mais importantes da história de Divinópolis, não é isso? Olha, sob o ponto de vista de cuidados urbanos, eu acho que sim, né? E Divinópolis já teve momentos muito importantes, mas sob o ponto de vista de urbanização, de valorização do espaço físico, em função da pessoa, do cidadão, eu acho que foi o mais significativo. Você teve um papel decisivo nesse momento aqui. A equipe do Antônio Martins era muito boa, não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. E o Antônio sabia valorizar a equipe, né? Além dos elementos serem bons, ele prestigiava, respeitava, discutia muito com toda a equipe, abria o jogo, não tinha esse negócio de tá, abria o jogo com o pessoal, conversava, tá? E adotava as medidas que ele achava que seriam as corretas. Sabe? Felizmente, para mim, eu tive muito apoio naquilo que eu pensava em fazer para Divinópolis. E a gente tem esse registro de grandes nomes. Outro dia eu estava vendo umas fotos de algumas reuniões em que parece o Antônio, o Zé Elísio, você. Isso. Sempre assim. Onésimo Sepúlveda. O Claré. Claré, aqui de Itapecerica, né? Nós éramos 3 assessores, né? Diretos, assim, que seriam com funções mais definidas em termos mais globais de gabinete, né? Assessor de planejamento urbano, assessor de planejamento e controle, que era o Zé Elísio, e assessor de planejamento econômico, que era o Claré. Certo? Acho que nós desempenhamos bem as nossas funções. Ajuda-se a isso uma brilhante atuação do secretário de Educação, sabe? Que foi o Onésimo, sabe? Um brilhante secretário de Educação. E os outros também, o Eli, que era da área administrativa, o Zânio, que era da área financeira. Zânio Gontijo, pessoa importantíssima que a gente tem aqui na nossa... Vou aproveitar e pedir o Diogo, vi que está aqui fechado em mim aqui, Diogo, ó, já corta aqui para a gente mostrar. Está aqui o selo da Patrimônio das Letras. Parabéns, Cal. Os livros estão ficando realmente muito bacanas, muito bonitos. E tem muita foto aqui no livro. Mas aqui, eu estou passando que as pessoas vão conseguir ver que tem realmente fotos aqui que mostram um pouco da história de Divinópolis nesse período. É uma história também visual, né, que eu acho que é importante. Porque além do que se fez, tem o visual do que foi feito, né, que eu acho que isso é importante, porque quando você fala, fez o asfalto, mas que asfalto que o Antônio fez? Tá certo? Tem um negócio que virou lenda, que é a rede de esgoto das principais ruas. Sim. E até hoje a gente ouve falar, olha, o esgoto da 1º de junho da Goiás é uma coisa colossal. É isso mesmo, Salete? Olha, eu acho que são 2 esgotos, de águas pluviais e o de esgoto sanitário. O de águas pluviais tem manilhas, aí você vai verificar, que cabe o meu amigo Elber dentro da manilha, tá certo? E o Elber é uma pessoa alta, né? Então cabe dentro da manilha. Então são manilhas imensas. Por isso, quando chove aqui de novo, tempestades, que enche o rio, a água aqui no centro não tem problema de inundação. O que a gente tem de problema aqui é de bueiro, na ponta, é no bueiro entupido que o povo joga sacola. Não, isso é outra coisa. Aí o povo joga sacola, o povo para o caminhão, tem uma obra, aí o cara para o caminhão de brita e joga o caminhão de brita, joga caminhão de areia, e aí chove, desce aquele aguaceiro e leva tudo para as manilhas. E se as manilhas não fossem suficientes, nós inundava a cidade, porque realmente a educação aí é uma questão essencial, né? Agora, o Antônio fez coisas assim, surpreendentes, e teve atuações dele, pessoais, que são brilhantes, que foram brilhantes, sabe? Uma pessoa que respeita a equipe, que ouve a equipe, que é honesto, que é sincero, tá certo? Trabalhador, vivia ali junto, tá certo? Então foi... E um homem de visão, Eu conheci o Antônio nesses 4 anos que eu convivi com ele. Antes eu sabia que ele era empresário.
Depois eu saí daqui, imediatamente fui para Juiz de Fora e depois fui para Brasília. Então eu convivi com o Antônio só nesse período mesmo. Apesar de antes ter conhecido, ter até participado da construção da casa dele, um projeto da casa dele, mas na realidade eu conheci mesmo o Antônio durante um mandato. Eu conversei muito com o Antônio Martins, principalmente na época que ele foi candidato, algumas vezes. Infelizmente, na época, até dos anos 2000 e pouco para cá, que surgiu isso aqui, ficou fácil da gente gravar, tirar foto. Antigamente, você fazer uma gravação de vídeo com alguém, era um equipamento desse tamanho, né? Não tinha como. Então, mas aí eu fico lamentando, assim, quantidade de pessoas com quem eu convivi, e já conheci um pouco da história, poderia ter gravado. E o Antônio foi uma pessoa, assim, teve uma morte num acidente aqui perto de Itaúna, mas é alguém que poderia ter contribuído muito mais para Divinópolis. Salé, deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita naquela história? Ficou uma lenda do Antônio também, que ele nunca mais ganhou política por causa da Copasa. Você deve ter ouvido isso, as pessoas falarem isso algumas vezes. O que você acha dessa história? Isso aí, vamos dizer assim, é um jargão, sabe? É um jargão que você adotou. E nós temos que dar graças a Deus de ter a Copasa, desde aquela época, porque hoje estamos fazendo, inclusive, esgoto, né, também, o recolhimento dos esgotos sanitários, que demorou demais por incapacidade e incompetência das outras administrações. Porque a questão da água era uma questão muito séria, porque a barragem tinha sido rompida. Acho que foi o Valquir fez a barragem ali em cima. Lá em cima tinha sido rompida. A água que o Divinópolis estava bebendo era fornecida pela Rede Ferroviária Federal no depósitozinho de água que ela tinha no pátio dela, água com óleo. Então, subia água com óleo e descia água mais ou menos, tá certo? Então, era uma fonte de doença, uma fonte de problemas sérios para a cidade. Olha a inteligência e o pensamento da pessoa. Tem um órgão estadual competente, capacitado, que pode fazer esse serviço e cobrar uma taxa que é normal de se cobrar. Ninguém ia fazer isso de graça para ninguém, né? Cobra-se uma taxa normal e faz. Você sabe que Divinópolis tem a melhor água aqui da região, né? Sim. Você já viu isso? Estatísticas? A gente pode reclamar da ineficiência da Copasa, de uma série de coisas, de ineficiência no sentido de equipamento queimar, cobrar caro, mas da qualidade da água, a gente não tem o que reclamar. Pois é, e eu acho que isso é essencial, porque a doença hídrica é uma doença que esparrama para todos os setores, todas as áreas da população, você entendeu? É um problema que vai líquido, corre por qualquer lado, né, a doença. Então, essa questão, do meu entendimento, isso livrou ao município de um investimento pesadíssimo, e na hora certa. Sim. Porque senão nós não estaríamos bebendo água da Rede Ferroviária Federal durante mais anos, mais tempo. Foi na hora, fez 2 anos, fez tudo. E aí decidiram, como é que surgiu a ideia de transformar tudo isso num livro? Porque eu estava vendo o livro, ele tem muita informação, tem desenhos, tem croquis, tem mapas, tem muita foto. Você tinha esse material? Como é que foi isso? Eu tenho esse material ainda. Até o Elber sabe da quantidade de fotos que eu tenho. Eu tenho no mínimo 500 fotos desse tamanho de postal, no mínimo umas 500 fotos. Eu tenho tudo guardado. É um patrimônio valiosíssimo. Tem. Estava vendo meus slides, eu tenho mais de 5 mil slides. Mais de 5 mil slides que ainda tem. Tá certo? E são fotos inéditas, né? Agora é o seguinte, você fez uma pergunta interessante. Porque, olha, eu vivi aqui, foi na década de 70, nós estamos na década de 2020, 50 anos, mais ou menos. Tá certo? Porque essas coisas estavam guardadas no meu coração, no meu sentimento, você entendeu? O pensamento sobre o Antônio, a administração do Antônio. Não foi uma coisa assim gratuita. Agora eu tenho anotações, tenho projetos, tenho informações, tenho fotos, né? Então eu consegui passar isso. Por que eu passei isso para livro? Exatamente por isso, porque senão isso ia perder. E eu vou te falar, e é uma opinião minha, uma questão pessoal, Salé, que eu acho que isso veio na hora certa.
Será? Sim, sabe por quê? Porque se pudesse ter sido então, mas hoje, infelizmente, existe uma cultura de se renegar o passado. Eu vou ser muito claro que agora tem prefeito. Né? Essa frase que vem sendo dita em Divinópolis. Não posso, de forma alguma, concordar, porque eu acho que todo prefeito que passou pela prefeitura de Divinópolis, de qualquer cidade, eu imagino, não posso acreditar que nenhum prefeito vá para uma prefeitura mal intencionado. Acho que todo prefeito quer acertar, quer fazer, quer deixar seu nome. Eu acho que de princípio sim, né? Na história, né? Então, assim, e isso acaba fazendo com que algumas pessoas, eu até entendo que é uma colocação política de quem faz essa frase, é uma colocação política, é uma pontuação política de posicionamento político. Mas tem muita gente que pega uma frase solta assim e começa a querer denegrir o passado e considerar. A história de Divinópolis tem grandes homens. Tem grandes prefeitos, Antônio Olímpio de Moraes, Dr. Luiz Fernandes, Valquir Rezende, que antecedeu ao Antônio, que fez uma base muito boa para que vocês também pudessem chegar e fazer. E eu estou falando de políticos antigos, não vou entrar na discussão política mais recente, acalorada, não porque acaba gerando discussão, mas estou falando de nomes, do Antônio Quadrado. A cidade de Divinópolis foi construída com grandes homens, não só na área administrativa, pública, mas na área particular. Os homens, empreendedores, né, o Jovelino Rabelo. Jovelino Rabelo, né? Tinha que acender vela para ele todo ano, em 1º de junho. Pois, não é? Quer dizer, você tem homens, que meu sogro, por exemplo, também, que tinha uma siderurgia aqui na Cidil, um pouco para lá, o Coelho, né? Sim. Francisco Coelho. Um homem empreendedor, que veio e botou serralheria, botou uma siderurgia, consertava alto forno, por aí. Ele era um técnico autodidata, tá certo? Um homem empreendedor. Tanto empreendedor que teve 14 filhos. Eu fico, então, assim, doutor Sebastião, são nomes Sebastião, que fazem parte. A gente não pode esquecer esses nomes de forma alguma. Não pode não. E denegrir essas pessoas. Não, isso aí, na cidade se construiu com eles. Sim. Uns mais afoitos, mais modernos, mais modernistas. Outros mais discretos. Outros mais discretos, fazendo talvez um trabalho mais de base, mais profundo. Né? Então, sim, Divinópolis, na realidade, é uma cidade que eu me considero feliz em termos de homens, de pessoas, de gente. Eu não sou daqui. Eu vim para cá na década de 70. Né? Eu não sou, nasci no sul de Minas. Mas eu acho que o Divinópolis sempre me entusiasmou. Sempre me entusiasmou. Né? Me casei aqui com a filha do seu Coelho, Francisco Coelho. Né? Já é daqui, né? Não tem como você falar aqui, né? Não, eu já considero muito de exatamente. Duas nasceram aqui. Então, na realidade, assim. Mas é uma questão que eu acho que nós estamos perdendo o trem da história no seguinte momento. Enquanto deixamos de perceber que o único ente físico da federação no qual você pode trabalhar é o município. É o que está perto. Não, o que é o concreto. Nós fizemos um programa a nível no Brasil, a nível nacional, que era financiado pelo Banco Mundial. Esse programa visava financiar os municípios de porte médio do Brasil. Quando eu fiz aqui, individual, sem saber que estava fazendo isso, fui para o Juiz de Fora, fiz sem saber que era, defendi esse projeto em Brasília, e o projeto foi expandido para o Brasil inteiro com o financiamento do Banco Mundial. Mais de 60 cidades médias brasileiras foram beneficiadas. Qual era a grande questão? Trabalhar na área urbana, valorizar a urbanização, valorizar as áreas próprias para habitação, as áreas impróprias, saber dividir isso, valorizar o espaço urbano para o ser humano. Fizemos aqui 4 quarteirões fechados aqui de Divinópolis. Na realidade fizemos 2, era para fazer mais 10, era para fazer 4.
Fizemos 2. Ali na Rua São Paulo, já, infelizmente, ignorantemente, abriram a Rua de Cida ali, que eu não sei por que razão. Mas parece que já vai ser retomado isso. Mas, então, fizemos. O que estava acontecendo? Eu não sabia. Curitiba estava fazendo a mesma coisa. Florianópolis estava fazendo a mesma coisa. Fortaleza estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque era uma ânsia do momento, tá certo? Das cidades. E até hoje, mais que naquela época, as pessoas precisam desse tipo de espaço. Muito bem, nós já estamos incluindo o caminhando para o final, mas eu queria dizer que Divinópolis, 1973, 1976, já teve um primeiro momento de lançamento, mas hoje tem mais um. Tem. Daqui a pouco, na Boutique do Livro, o Salé estará recebendo lá as pessoas na Boutique do Livro, aqui perto do Costa Rangel, perto da TV Candidez, para... E o Scal também, né? Você vai estar muito bem acompanhado. O Elber Scal, lá do Patrimônio das Letras, editora Patrimônio das Letras, que tem feito um trabalho muito bacana, está trazendo à luz aí algumas pérolas que estavam guardadas nas gavetas, em termos de livros, como esse material todo que você tem. Sim. E daqui a pouco, então, na Boutique do Livro, a partir de 18h30. Isso. E fora isso, quem quiser também informações, o livro está à venda na boutique. Vai. Ô Salé, fica então o convite para todo mundo ir lá, daqui a pouquinho, a partir das 16h30, te dar um abraço, conversar. Isso. Eu tenho certeza que você adora conversar sobre essas histórias. Não, claro, aqui, né? você vê que eu não paro de falar, né? Não paro de falar. Se deixar, eu falo a noite inteira. Então tem que me frear. Eu vou autografar para você. Com certeza, vai ser um prazer. E eu quero dizer o seguinte, principalmente para as pessoas que a gente tem hoje, a gente vê a chegada de uma nova, vamos chamar de leva política, de pessoas interessadas em entrar para a política, que já estão na política, pleiteando um cargo. Olha, você não tem como você pensar uma cidade sem conhecer a cidade. E para você conhecer a cidade, você tem que conversar com um cara igual esse aqui, que entende de planejamento. Não é só chegar e administrar, não é só chegar e fazer. Tem todo um processo do que foi feito, do que pode ser feito, e de se pensar uma cidade melhor. Eu tenho certeza que quando você anda pelas ruas aqui, Salé, você fica borbulhando ideia, né? Sempre tem algumas coisas para a gente pensar, né? Mas você vê, o prefeito, Antônio Martins, planejando 2 anos. Nós, toda semana, reunião constante e tal. 2 anos para definir as prioridades, né? Definir o que queria fazer, o que não ia e tal. Não, então, o pessoal fala, não, essa peça é planejar. Planejar. Se você não planeja, você não executa. E na hora de fazer foi tudo muito mais fácil, né? Depois é só... Você sabe quanto dinheiro nós conseguimos com essas obras para Divinópolis? Quanto? Olha, deve ter sido dinheiro faz um dinheiro, não sei. Copasa fez de graça, né? Uma coisa fantástica, né? Anel rodoviário, sim, é o acesso de graça. Tá certo? O DR fez. A ponte do Porto Velho, que é com a obra fantástica. É um marco, né? A ponte do Porto Velho é um marco. E é a única, é sui generis. É a única que tem concreto pretendido. Aqui na cidade não se fez mais esse tipo de concreto, nunca. Lá é uma ponte em concreto pretendido. E nunca mais vai ter, porque agora é tudo pré-modular. Tudo pré-moldado, então vai seguindo. Então, só de recursos que o município ganhou, eu vou te falar uma outra coisa que parece que é mentira, mas eu não sei se eu devo falar, não. Porque o pessoal vai achar que nós roubamos. Mas é o seguinte, você tem contribuição de melhoria. Então, normalmente, você faz o asfalto aqui, com a melhoria aqui e tal, você cobra 25% da fachada de cá, 25% da fachada de cá, 50% da prefeitura. As pessoas estavam pagando com tanto prazer que nós falamos, não, tira a prefeitura, põe 50%, 50%. E as pessoas pagavam? Não, faz o seguinte, 100% para lá e 100% para cá. Olha, é sinal de que a coisa estava funcionando. Não faz assim, quer pagar, paga. Não tem importância não, não estou precisando de dinheiro, não estou jogando dinheiro fora. É isso aí. Olha aqui, Divinópolis, 1973, 1976, relatos, governo Antônio Martins. Se você quer conversar sobre Divinópolis,
falar sobre Divinópolis, você precisa conhecer. Você não pode simplesmente chegar e falar, não, o achismo, tem muita coisa que a gente acha que é bacana, mas você precisa conhecer os fatos. E você não tem como entender Divinópolis sem entender essa Divinópolis de hoje, sem entender esse período, o que aconteceu em Divinópolis. Daqui a pouco, às 18h30, aqui na Boutique do Livro, você vai encontrar lá o Salé, José Roberto Salé, para falar sobre essa obra de grande valor para a nossa história. Salé, muito obrigado, parabéns por essa publicação. Muito obrigado. Eu agradeço muito, viu, a sua condução da entrevista, não só a própria entrevista, mas a gente que agradece a sua presença aqui. Tá, muito obrigado. Espaço Aberto vai ficando por aqui, eu volto na segunda-feira. Sexta-feira a TV tem uma programação especial e a gente então já tem um programa gravado especialmente para essa data de sexta-feira, tá bom? A gente se vê na segunda-feira, para você um ótimo resto de semana, aproveite esse momento, como é que você conceba a sua fé, o seu Deus, a sua religião, que você utilize esses momentos também para reflexão, para um pouco de pensamento, de introspecção, e que na segunda-feira a gente tenha um encontro aqui novamente, tá bom? Um abraço a todos e até lá.